Irmãos, vamos abrir agora a palavra do Senhor. Caminho da provisão. Que provisão? Qualquer provisão. A melhor e maior provisão que nós já recebemos quando nós declaramos Jeová Jireh, Deus da provisão. Não é do arroz e do feijão. Jeová Jireh não é o Deus da casa, nem do carro. Quando fala Jeová Jireh, é a provisão da salvação. Essa é a maior, essa é a mais completa, essa é fundamental. Qualquer outra pode até não existir, mas se eu estou garantido passar a vida eterna com o Senhor, é o que vale, é ou não é? Não é verdade? 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 até o 7, milagre do azeite, um texto talvez bem conhecido para alguns, para outros não. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando os que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém. Que assim seja na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu queria trazer 4 pontos aqui. Nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, não importa o ontem, o hoje ou amanhã, o Senhor sempre será Deus. E isso nos traz segurança, Senhor, porque o Senhor é Deus. Não são circunstâncias que mudam as características do Senhor. Na verdade, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E por isso podemos esperar que o Senhor presente pode mudar qualquer circunstância. Obrigado, Senhor, por podermos fazer parte do Teu reino. Obrigado, Senhor, porque estamos guardados e cercados por este reino de glória. Obrigado por tudo aquilo que nos aguarda para a vida eterna. Nós somos gratos porque não foi obra de homem e nem mérito nosso, mas tudo veio do Senhor e é para o Senhor. Amém. Aleluia. Deixa eu contar uma história. Não sei se vocês já repararam, algumas pessoas, quando plantam uma muda de uma planta, algumas pessoas têm uma ideia de escorar ela, proteger demais ela, põe um monte de palitinho em volta, põe telinha, alguns põem até a telinha com plástico em volta. Às vezes a pessoa abafa muito a planta e a planta está ali, mas ela está crescendo, tá, mas parece que o negócio não vai direito. E eu já tive várias experiências, vocês sabem que eu gosto de jardim, né? Várias experiências em casa, que eu fiquei com aquele mimo todo com a planta e a planta parece que não ia. Aí chega uma hora que ela larga a mão, deixa lá. Aí volta uma semana depois, a bicha está viçosa. Eu falei assim, eu acho que minha mão é ruim.
né? É aquela coisa do popular, né? Mas é interessante que eu andei olhando algumas coisas. A história dessa mulher, vocês vão entender com esse paralelo que eu estou fazendo. A planta, ela precisa sofrer, por exemplo, ação do vento. Ela precisa. O vento tem que bater na planta, tem que mexer nela. Aí você, vai judiar da raiz. Tadinha dela, tá com as raizinhas tão pequenininhas, tudo, né? Não, ela tem que passar por aquilo. Na verdade, esse movimento que faz, estimula a raiz a se aprofundar. Mas poucas pessoas sabem disso. Está entendendo? Então, às vezes, essa escora fica escorando muito a planta. Na verdade, não está favorecendo, está deixando ela frágil. E, na verdade, o tempo passa e se espera que ela se fortaleça. Mas ela não está se fortalecendo porque não está sofrendo ação de algumas coisas que são necessárias. E assim é na sua vida. Para você entender que algumas coisas que chegam na sua vida não são falhas de Deus. São necessidades. Coisas que você precisa passar para se tornar mais forte. Você precisa passar para você ter mais profundidade com Deus. Para você ver as suas limitações, as suas fragilidades. E isso te levar mais para o Senhor. Ser menos autossuficiente e ser mais dependente de Deus. Então, coisas desse tipo são fundamentais. E Deus, Ele permite. O sofrimento nos leva mais perto do Senhor. Né? E aqui essa mulher estava numa situação difícil. Primeiro ponto. Irmão, Deus sempre chega na hora certa. Aleluia! Ele sempre chega na hora certa. Não interessa a tua causa, a proporção dela, o tamanho, a profundidade, se o negócio é feio, se o negócio é mais ou menos. Deus sabe da sua necessidade. Os olhos do Senhor não estão vendados, estão sempre atentos ao seu povo. Ele sempre chega e sempre vai chegar na hora certa. Graças a Deus por isso. E Ele sempre vai se mostrar Deus. Você vai identificar. Por quê? Porque você, no momento de angústia, muitos sentem a solidão. Muitos acham que estão sozinhos. Mas Deus, Ele chega de forma sobrenatural. Ou Ele chega através de um representante dEle, como no caso aqui um profeta. Mas pode chegar através até da sua vida, você ser um canal de Deus na vida de alguém. Os diáconos, né, quem tem a experiência no corpo diaconal é tão gostoso. Quantas vezes eu e pastora Cris, né, quando estava no corpo diaconal, chegando na casa de uma pessoa, às vezes é época de Natal, e a gente descia aquela cesta de Natal, e a pessoa caía num choro, mas um choro que dava até a gente tinha vontade de chorar junto, e aquela pessoa falava assim, eu acabei de falar com o Senhor que o meu Natal ia ser arroz e arroz. E você chega aqui com uma cesta dessa. Isso é resposta de Deus, né? Então você vê a fé da pessoa, né? A pessoa adorando o Senhor naquele momento, com as palavras dela, com choro, aquela coisa toda. E você se alegra porque, puxa, eu fui resposta de Deus, né? Está entendendo isso, irmãos? Por isso fazer a obra de Deus é maravilhosa, né? Porque você vai ser um canal de Deus. Deus sempre chega na hora certa. Então, olha a sua causa. Deus sempre chega na hora certa. Não é a sua hora, é a hora certa. A sua hora não necessariamente é a hora certa. A hora certa, se você falar é agora e Deus chegar, você acertou. É a hora certa. Mas Deus é perfeito, Ele não atrasa, não adianta. A hora de Deus é certa. Aleluia. Ai, Senhor, se o Senhor não chegar agora, eu não vou aguentar. Aguenta. Ele chegou? Não, então você aguenta. Essa é a verdade. Ele está dando um pouquinho mais para que você confie um pouco mais.
Deus chega na hora certa. Ele não quer que você seja exposto à aflição. Mas se a aflição chegar, é porque tua fé precisa crescer um pouco mais. E vai crescer. Vai crescer. Por quê? Porque você vai esperar. Pastor, eu não queria esperar, mas vai ter que esperar. Tem situação que a gente tem que esperar, né? Deus sempre chega na hora certa. Salmo 34, versículo 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. De todas. Todas aí, irmão, todas. É promessa de Deus, é revelação de Deus. Ele sempre chegou. Nós estamos lendo algo do passado. Ele sempre chegou. Ele chega. Não sei na sua vida, mas na minha, ele chega. Ele chega. Então, se ele fez, se ele foi, ele é, ele será. Amém? Amém, irmãos? Então, ele sempre, né? O justo passa por muitas adversidades. São poucas, não, muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Segundo ponto baseado nesse texto, porque essa mulher estava passando necessidade. Chegou o homem para cobrar a dívida. Não tem como pagar, seus filhos vão ser a forma do pagamento. Eles vão me servir. Situação de humilhação. Uma mulher que já estava viúva, os filhos irem para longe e ela ficar sozinha, seria uma mulher abandonada. Olha que situação. Aí Deus chega no momento exato. No momento exato. Então Deus chega na hora certa. Agora, o segundo ponto que é muito importante. A palavra do Senhor nesse texto diz que o profeta deu uma orientação. Então, guarde isso, irmão. É importantíssimo atender à direção de Deus. Não é só ver que Deus chegou. E pronto, está tudo bem. Não. Deus chega, não é para ficar olhando para você e você para Ele. Ele vai te dar uma direção. Ele vai intervir. Ele já está intervindo na tua causa pela presença dEle. Mas muitas vezes não é Ele fazer tudo por nós. Mas muitas vezes Ele vem e nos dá a direção. Nesse caso, Deus deu uma direção para esta mulher. Então, segundo ponto, não apenas ouça o que Deus fala, atenda quando Ele fala. Estão entendendo isso? Faz muita diferença. Apenas ouvir, ficar maravilhado, Deus falou comigo, foi um tremendo, houve línguas, interpretação de línguas, Deus falou comigo, coisa maravilhosa quando Deus fala, aí vai embora para casa, daqui a uma semana perguntam, como é que você está em relação àquilo que Deus falou? Eu ainda estou maravilhado. Atenda à direção de Deus. Amém? Por quê? Porque quando nós estamos em luta, ouça bem isso, hein? Quando nós estamos em luta, nós ficamos fragilizados, nós ficamos inseguros, muitas coisas começam a passar pela cabeça, muitas opções, até você sabe, não, mas essa não é tão boa, mas ela vem outra, e a gente vai ficando muitas vezes mais inseguro e confuso, e Deus chegou para dar a direção, não ouça outros, ouça Deus, Ele dá a direção, amém, irmãos? Vamos lá, aqui, essa direção, a direção que Deus deu para essa mulher, foi o ponto de virada na causa dela. Quando Deus vem e começa a falar conosco, irmãos, não é para você saber que Ele está perto, é para você saber que você pode ficar tranquilo, porque Ele está assumindo a sua causa. Você segue o que Ele falar. Por quê? Porque o resultado vem. O resultado vem da fidelidade. A vitória vem da fidelidade ao que o Senhor coloca diante de você e você não questiona, você confia e, portanto, você vai e você colhe. Amém?
Nesse momento de muita insegurança, sabe o que acontece também? A gente expressa isso. E aí tem pessoas em volta, os curiosos, começam a dar palpite. Já ouviu palpite? Há 20 anos atrás, se eu ouvisse os palpites dos crentes e dos não crentes, eu não estaria aqui. Nem passava da porta da cidade. Rapaz, não faz isso não. Isso não é de Deus não, isso é arapuca. Crente. Imagina que isso, que aquilo, olha só a tua vida, não sei o quê. Não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Tudo não era de Deus. E olha que tinha desde diácono, tinha lideranças de outras igrejas. Ih, tanta gente. Mas no meio de todo esse falatório, a gente aprendeu muito bem isso. A gente de manhã, no nosso devocional, a gente buscava o Senhor. São tantas falas, Senhor. Eu preciso, no meio de tudo isso, ouvir a sua fala. O que o Senhor tem? Porque o que o Senhor tem é o melhor. É o que eu quero. Né? Então, cuidado, irmãos. Porque eu vejo hoje muitos cristãos ouvindo as pessoas. Está perdido, não consegue tomar decisão. E aquele incômodo é grande, né? Quer se livrar logo daquele incômodo, resolver logo. Cuidado, irmãos. Às vezes o negócio é assim, Deus está tratando comigo e com você, para que a gente confie. Mas é bom saber que não importa o tempo, vai vir o melhor de Deus. Vai vir o melhor de Deus se eu estiver na direção. Amém? Então vamos lá. Quer ver aqui? Pastor, de onde que você está tirando isso? Versículo 4. Dá uma olhada lá no versículo 4 de 2 Reis, capítulo 4. Aí a gente volta ali, vai até o verso 4. Olha o que aconteceu aqui. Olha que interessante. Que é curioso, né? Então disse, vá pedir emprestado as vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Não ouça mais ninguém. Eu te falei, é isso. Acabou. Aí a tendência é assim, né? Vem te vi meio abatido. O que está acontecendo? Isso, aquilo, outro. Olha, cuidado, se eu fosse você, rapaz, quando a pessoa começa com essa frase, cuidado. Se eu fosse você, mas não é. Né? Então, às vezes as pessoas vêm realmente com boa vontade, querendo te ajudar, me ajudar. Mas as pessoas não sabem o amanhã. Só existe um que sabe o amanhã. Não é? Só um. Então, acho que vale a pena confiar nele. Né? Amém? Então, o texto que me dá a entender, porque, poxa, por que o profeta pede para ela fechar a porta? Por que o profeta não fala assim, olha, conta para os teus vizinhos tudo o que está acontecendo, no conselho de muitas pessoas tem sabedoria. Não, no conselho de anciãos tem sabedoria, vai lá, procura só os velhinhos do povo aí, em volta aí da sua casa. Deus não falou isso. Diz, olha, a orientação já foi dada, o profeta falou. Esta é a direção. E a situação era estranha demais, né, fazer isso. É interessante que vários textos da palavra de Deus, o Senhor usa um servo dele para dar uma orientação que não tem a ver com a situação. Mas você trabalha o quê? Fé. Lembra de Jericó? Você ficar rodeando uma muralha, uma cidade fortificada, podendo acontecer um monte de coisa ali. Vai lá, roda, grita. Nada a ver. Mas não foi direção de Deus? Foi. Seguiram e aconteceu, né? Então, segundo ponto, atender à direção de Deus. Não vacile, não hesite, ande na palavra de Deus. A palavra de Deus vai mudar a circunstância. Não deixe as circunstâncias fazer adaptações à palavra de Deus, porque isso não existe.
A palavra de Deus trouxe tudo à existência. É ou não é? Haja luz e houve luz. Então a palavra de Deus, ela está acima de tudo e de todos. Ela vai se cumprir. Então viva ela para que o Senhor traga à existência o cumprimento desta palavra na sua vida. Então, primeiro ponto, Deus sempre chega na hora certa. Segundo ponto, atenda à direção de Deus quando Ele te falar. Terceiro ponto, atitude com constância. A direção foi dada. A mulher questionou, a mulher ficou, como o jovem fala, ficou embaçando. Ficou, mas eu vou passar vergonha, Deus, vamos negociar, vamos fazer um negócio mais leve, mais tranquilo, né? Porque sabe, né? O povo aí não tem tanta fé como eu, né? Não. Pegou, falou e acabou. Mas o que ela fez? Exatamente, ela teve atitude em cima da palavra. Atitude. Vai. Ela foi. Busque tal coisa. Ela foi buscar aquilo que foi orientado. Quantas vezes eu tenho que fazer isso? Quantas vezes forem necessárias. Por exemplo, pastor, eu estou fraco. Estou fraco. Eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou orando. Aí chega o pastor e fala assim, pois então, a partir de amanhã, pegue meia hora do seu dia, de manhã, e você vai ler Bíblia e vai orar. Pastor, mas eu acabei de falar para o senhor que eu estou fraco. Você está fraco, por quê? Porque você não ora, você não lê. Então como é que se fortalece? Lendo e orando. Entenderam? Aí o que precisa? Ah, pastor, olha, semana passada eu até fiz isso, eu li, orei, fiquei 2 horas no sábado. Mas eu passei a semana mal, pastor. Ah, é? Mas você continuou nesse pique, assim, de 2 horas? Não, eu fiz tudo no sábado. Vocês estão rindo? É assim, é dia a dia eu ouço isso. Mas o que a gente vê? As pessoas não se levantam. As pessoas não se fortalecem. Mas por quê? Porque não aplicam, não têm atitude. Lê a Bíblia. A Bíblia fala. Porque Deus fala através da sua palavra. Amém, irmãos? Deus fala através da sua palavra. Ele está falando, o que ele está falando? Ele está fazendo o quê? Dando direção. Agora, quem é que anda? Não é Deus, é você que tem que andar. É você que tem que crescer. Porque Deus é perfeito, irmãos. Quem está sendo santificado é você. Deus é santo. O alvo é Ele. Efésios capítulo 4, qual é o teu alvo e o meu alvo? A estatura do varão perfeito. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter atitude. Eu tenho que peitar a luta interior. Ah, pastor, mas sabe o que é? É que eu fiquei tentado. Ah, é? Se você não estivesse sendo tentado, alguém tem que te beliscar porque você já morreu. Todo mundo passa por tentação. Inclusive Jesus passou. Diz a palavra que ele foi tentado em tudo, mas em nada pecou. É o que está escrito. Qual que é o meu padrão? Cristo. Estão entendendo, irmãos? Mas o que acontece? Atitude. Ah, pastor, mas eu não vou conseguir. Ei, eu estou aqui para te dizer que você não está mais sozinho. O Espírito Santo habita em você. Então você tem que crer nisso, se apropriar disso, mas não significa que não haverá lutas. Haverá lutas para que você tenha vitória sobre elas, sobre as circunstâncias, e você cresça dia após dia, de glória em glória, como diz a palavra. Amém, irmãos? Então, hoje nós temos visto muitas pessoas, mas não são poucas não, é muitas pessoas. As pessoas não querem confronto. As pessoas não querem confronto, porque confronto incomoda. Mas ei, você não tem que ficar olhando o incômodo. Você tem que olhar para o resultado. Você tem que olhar para a promessa. Ela está dizendo, vai, porque quando você passar, você vai colher. Você vai ter o despojo da batalha.
você vai ter o resultado dela. É isso que te motiva. Agora tem gente que só pensa nos problemas que vão enfrentar quando se deparar com as coisas. Mas se você não enfrentar, você já está atolado no problema. Essa é a verdade. Já está nele, porque já está fraco. Olha o que essa mulher... Que coisa maravilhosa, irmãos. Tudo que ela fez, Deus tirou a vergonha dela. Isaías 54. Ela estava dizendo: ei, representante de Deus, homem de Deus, profeta, a vergonha está chegando na minha casa. Ei, profeta, será que Deus esqueceu de quem eu sou? Eu era casada com um discípulo de profeta. O meu marido era temente. A minha casa era abençoada. Deus esqueceu. A vergonha está entrando na minha casa. Deus chega na hora certa. Foi tirado o quê? Aquela sensação de vergonha que ela estava tendo. E esta mulher teve o quê? Dupla honra, né? Porque foi paga a dívida e o que sobrou deu a manutenção para ela e para os seus filhos viverem. Coisa tremenda, isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. E Deus quer que nós nós venhamos a ter o prazer de viver mais do que a vida que todas as pessoas vivem. Nós estamos vivendo a vida que as pessoas vivem, mas existe um diferencial na sua vida. As pessoas têm que ver isso. Se as pessoas não estão vendo isso, é porque nós não estamos ainda tão ajustados a essa palavra. Mas o chamado de Deus é para que você possa viver isso. Porque Ele sabe que isso vai te dar alegria. Não é o suor do teu rosto que vai dar alegria. É quando você sentir em qualquer circunstância que você está seguro. A segurança traz paz. A paz dá espaço para alegria, independente da circunstância. Né? Por quê? Porque essa mulher, ela aprendeu. Eu não dependo mais das circunstâncias. Deus não faltou comigo. Deus ainda é Deus sobre o meu lar. Né? Que maravilha. O quarto ponto é o seguinte: conforme esta palavra, a mulher andou nela, ela teve as atitudes que ela teve que ter conforme a orientação foi dada, ela andou nas atitudes, não ouviu as pessoas de fora, ouviu o profeta, portanto ouviu mais Deus do que as pessoas, se fechou na sua casa com seus filhos, exercitaram a palavra e Deus agiu. Deus agiu, Deus cumpriu a sua palavra. Então é isso que eu quero falar para você, querido. Não tenta negociar, não tenta ficar com tudo que você fica sem nada. Ouça o que eu estou te falando. Deus trabalha no desapego das coisas materiais. Pode observar, ouça isso, faça uma prova com Deus, observe, procure pessoas dentro dessa igreja e fora desta igreja que são pessoas liberais, pessoas que gostam de ajudar pessoas, pega do dinheiro dele e investe no outro, investe na obra de Deus, ele investe. Pessoas liberais, essas pessoas começam a ter abundância. Por quê? Porque Deus olha para ela, sonda o coração e vê, ele agora é um canal de Deus nesta área, ele é um canal meu, eu vou usá-lo. Estão entendendo? Então, está com dívida? Vende o que tem para vender e paga. E aprende. Porque se você não paga, se você não sofre a perda de nada pela dívida, primeiro, você não aprende porque não sofre a consequência. Segundo, o seu caráter não vai ser lapidado. Por quê? Porque a pessoa que te entregou a mercadoria, ela te entregou conforme você quis. E por que ele tem que sofrer o dano? Se você for no Velho Testamento, diz a palavra que você não tem perdão se não tiver restituição.
Você tem que restituir a pessoa. Isso mostra arrependimento. E aonde tem arrependimento, tem perdão. Então, Deus me perdoa, né? Fazer o quê, né? Mas não posso vender meu carro, porque não sei o quê, não posso desfazer da TV, porque, poxa, TV, né? Tem que estar informado. E está lá devendo. Isso é uma característica terrível, de mau caráter. E a igreja existe no Brasil para mudar essa história do Brasil. Aí fica soltando um monte de coisa no Facebook, falando mal do político, mas tem gente que não pode fazer isso. Não tem caráter para isso. Não tem história de vida para isso. Entende, irmãos? Não estou te acusando. Eu estou dizendo que lapide a sua vida. Você tem que brilhar a glória do Senhor. Você vai ganhar com isso. Você não perde com isso. Deus sela você com as suas promessas. Confie nele. Deixa ele mostrar o que ele pode fazer através da sua vida. Mas você tem que estar, né? De que jeito? Acreditando que ele vai agir. Quem acredita, espera. Quem espera, recebe a bênção. Amém? Que maravilha, né? Glória a Deus. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos? Portanto, não preocupe com as dificuldades do hoje. Não seja negligente com a palavra de Deus por achar que, afrouxando um pouco a seriedade cristã, você vai melhorar de vida. Isso é um engano. Isso é satânico. Isso é maligno. Envolve carnalidade. Esta palavra diz que você só ganha, e eu ganho, em ter uma profunda aliança com o Senhor. E eu vou dizer, como já aconteceu na minha vida, eu vou dizer para a sua vida, se você for fiel a Deus, Deus vai te restituir daquilo que foi tirado, que não deveria ter sido tirado. Porque tem coisa que não tem que restituir nada, tem que ficar bem longe da tua vida mesmo. Faz parte do passado e que passado fique. Mas tem coisas que às vezes por você ser fiel, a tua vida financeira tem uma queda. Um patrão te manda embora. Não se preocupe com isso. Porque se você for mandado embora por fidelidade a Deus, abrirá uma porta melhor para você. Isto é Deus. Se você mantém um padrão de excelência nas coisas que você faz, e isso faz com que pessoas se irritem com você, se afastem de você, Deus vai colocar pessoas novas na tua vida e pessoas que tenham a visão de excelência também. Você vai conviver com pessoas melhores. Então, não se preocupe com isso. Deus foi, é e sempre será Deus, né? Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus, tu é um Deus maravilhoso, grandioso. Não existe outro Deus além do Senhor. Sim, Pai, aqui na terra existem muitos deuses anunciados. Cultua-se muitos deuses, mas só existe um, o verdadeiro Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, um Deus magnífico, um Deus majestoso, um Deus de excelência, excelso é o Senhor, Pai. Oh Deus, nós te adoramos, por com tanta grandeza e majestade nós estamos diante do Senhor, crescendo dia após dia, conforme a tua palavra nos diz, Senhor, somos transformados dia após dia, porque a tua graça nos cobre, Senhor, as tuas misericórdias nos alcançam todos os dias. Sim, meu Deus, e o nosso coração, que às vezes ainda vacila e se abala, a tua palavra vai entrando na nossa vida e na nossa mente, no nosso coração, Senhor, e vai nos fazendo a cada dia com a esperança ainda verdadeira e maior. A cada dia, Deus, a nossa fé cresce diante do Senhor, para que, Deus, as circunstâncias não nos controlem mais, mas que nós possamos ser sobre a terra, nos dias de hoje, Senhor, agentes de transformação, através da nossa vida,
como um testemunho vivo da tua graça, um testemunho vivo do teu amor, Senhor, um testemunho vivo do teu poder, Pai, que opera a favor de todos aqueles que invocam o teu nome, a favor de todos aqueles que se achegam a ti, Senhor, com corações quebrantados. As nossas causas não são nada para o Senhor. As nossas causas são, na verdade, oportunidades para que nós mesmos possamos nos achegar ao Senhor. Os nossos problemas muitas vezes se transformam em solução para a nossa vida instável, solução para a nossa falta de fé, solução para que o nosso coração seja quebrantado, possamos ser mais humildes, possamos depender mais do Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos aqui como o corpo de Cristo. E se nós realmente andamos com o Senhor, o nosso destino é certo. Aleluia. O Senhor está nos conduzindo para Canaã celestial. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo deserto, que nos ensina a confiar ainda mais no Senhor. Obrigado pelo deserto, pelas dificuldades, pelas investidas malignas que muitas vezes vêm até nós. O Senhor permite. Obrigado, Senhor, porque nessas batalhas nós vemos a tua grandiosidade, nós vemos o teu poder, a tua majestade. Obrigado, Senhor, porque é muito bom ver os nossos inimigos derrotados diante dos nossos olhos. O Senhor prometeu, Pai, que nós não nos sentiríamos mais sós. O Senhor prometeu, o Senhor disse que a viúva não precisaria mais chorar. O Senhor disse que o Senhor seria o esposo dela. Isso significa, Pai, para a igreja, que nós não precisamos mais sentir solidão, porque o Senhor estará sempre conosco. Portanto, Deus, recebe a nossa gratidão e que esta palavra, Senhor, possa ser exercitada, possamos ter atitude em relação a cada causa que surgir na nossa vida, nós possamos lembrar que o Senhor chega na hora certa, lembrar que devemos reagir à direção do Senhor, termos atitude e mantermos uma perseverança, porque aquilo que o Senhor diz vai se cumprir. Aleluia! Amém, irmãos? Uma salva de palmas bem gostosa para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Exaltado seja o Senhor! Aleluia! Aleluia! Amém.